Bem-vindo, amado irmão. É uma alegria estar aqui com você novamente. Nós estamos na classe Conhecendo a Minha Igreja, revista RD3. Hoje teremos a lição 6, onde diz: Jesus deseja que você contribua. Então, a nossa vida aqui nesta terra tem que ser de doação, tem que ser de entrega. Nós somos um presente de Deus para esse mundo. Primeiro foi Jesus que desceu do céu e nos deu a salvação, esse presente de Deus. Depois, a gente com vidas transformadas, nós temos que viver então para a glória dele. E tudo que a gente faz deve frutificar, deve prosperar, não é? Então, a gratidão dos nossos corações com relação a tudo que Deus nos dá é o princípio motivador para eu e você sermos contribuintes, nos dedicarmos a Deus, porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então existe uma sabedoria por trás disso. Então é muito importante você que é seguidor de Jesus Cristo entender que você tem que cooperar com essa obra, que você tem que cooperar com a igreja ou com as pessoas, você tem que produzir algo para o reino de Deus. A Bíblia ensina que cada crente deve trabalhar para o sustento da obra dele, né? O trabalho de Deus aqui na terra. 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte conforme a sua prosperidade. Então, todos da igreja primitiva tinham esse desejo, esse costume de ajudar os necessitados. Então, eles traziam alimentos, mantimentos, comida. Na época era isso, né? Hoje a gente pode trazer também alimentos, outras coisas, mas a gente facilita então para a boa administração da igreja entregar uma parte do dinheiro, da nossa renda. Então eles dizem que cada um que vinha era automático, era uma coisa natural trazer alguma coisa, não vir na presença de Deus com as mãos vazias. O plano divino para a manutenção do trabalho da igreja, o trabalho do seu reino, é apresentado na Bíblia e requer no mínimo 10% ou a 10ª parte do total da nossa renda. Então, se você recebe um salário de R$1.000 por mês, você tem que separar 10%, no caso R$100, para você ofertar, trazer na casa do tesouro. A Bíblia tem outro texto que é chave para a gente entender isso, que é Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Então está bem claro, né? Então Deus aqui, através do profeta Malaquias, diz que a gente precisa contribuir com o dízimo. Dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, você tem que ver tudo que você ganha, as suas rendas, de repente tem um salário fixo, ou uma venda, ou alguma outra fonte que você tenha, você separa no mínimo 10%. Tem gente que dá mais, inclusive, né? E uma coisa é o dízimo, outra coisa é a oferta. Oferta geralmente é uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, que você dá, e aí de forma voluntária, que Deus colocar no seu coração. Dízimo não. Dízimo já tem um mínimo de 10%. Não tem assim, eu vou dar quanto eu puder de dízimo. Não, você tem que calcular. Então é um compromisso. Veja bem que não é obrigado. A gente não faz nada na igreja obrigado. Mas é uma atitude de amor, uma atitude de compromisso. Você que vai se batizar, você vai ser membro desta igreja, então você vai ter que cooperar para tudo que a igreja tem. Se a igreja tem um conforto, se a igreja tem tudo funcionando, se a igreja tem os pastores, os ministros, se a igreja tem... existe tudo isso, o dinheiro é que move, né? Então, quanto mais a igreja tem, mais bênçãos as coisas acontecem na igreja. E nós temos a obra missionária, a gente envia dinheiro para sustentar evangelismo, os seminários, os seminaristas. Então a gente usa todos esses recursos dentro da própria obra de Deus, do reino de Deus. E você precisa fazer parte disso. Então é um privilégio você fazer parte disso. Você dizer assim: eu sou contribuinte, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e nós vamos conquistar isso
juntos e eu vou dar a minha parte. Eu não vou ficar de fora. Então essa é a ideia, você ser participante. E para encerrar eu quero ler 2 Coríntios 9, 7, que diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza. Olha aí, tá vendo? Tem que ser uma adoração. Se não for de alegria, de espontânea vontade, não adianta. Diz assim: não por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então Deus tem prazer em ver os seus filhos obedientes, que amam a igreja, que amam a obra de Deus. E uma das razões de você dizer que você ama, uma das razões de dizer que você adora esse Deus acima de tudo, é sendo um participante nas contribuições. Então, se você participa das contribuições, é como se estivesse dizendo: eu adoro o Senhor, eu tenho um compromisso com Ele, eu faço parte desta obra, eu faço questão porque eu amo. Então, dízimo é uma questão de amor. Quem não dá o dízimo é complicado, porque aí está infringindo várias coisas que inclusive vai deixar o coração de Deus triste. Mas Deus quer inclusive derramar bênçãos tais que dela advenha uma hora abastança. Então, na verdade, quanto mais você dá, mais Deus te multiplica. Quanto mais você entrega, mais Deus vai abençoar você, não somente na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Então, seja um dizimista, seja um ofertante da casa de Deus e seja abençoado por esse mesmo Deus que é o dono da prata e do ouro. Que Deus te abençoe.